Certo, esta é a nossa terceira semana discutindo o assunto arrebatamento, que vem do latim raptum, que é a palavra vista em 1 Tessalonicenses. Quando a teologia começou a se desenvolver, o latim era a língua padrão. Portanto, ao falarem a palavra arrebatamento, eles estavam pronunciando as escrituras em latim. Certo, veremos Apocalipse capítulo 4 desta vez. E discutiremos o arrebatamento da igreja. É o que irei ler aqui. O alerta presente nesta sequência de eventos é importante. Por isso eu disse que a visão geral nos diz mais sobre o arrebatamento do que versículos isolados. No livro do Apocalipse temos os capítulos 1, 2 e 3 lidando com as 7 igrejas do Apocalipse. Temos essas 7 igrejas aqui no nosso gráfico. Uma mensagem é dada a cada uma delas. E a igreja de Filadélfia é informada que será guardada da hora da tentação que virá sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Os 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas, e as 7 estrelas na destra deles são os anjos dessas igrejas. O ponto que desejo enfatizar é que os 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse tratam da igreja, especificamente da igreja. No capítulo 4, versículo 1, nós lemos ele aqui dizendo: Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Portanto, João é levado para o céu e aparece diante de Deus e dos anjos. Então ele observa tudo isso acontecendo. Ele vê essas coisas como um viajante do tempo, como se tivesse entrado numa máquina do tempo programada para o futuro. E viu isso tudo acontecer de modo que descreveu exatamente como viu. Por exemplo, ele disse que viu algo como um grande monte ardendo em fogo sendo lançado no mar. Ele não sabia o que era esse objeto, então ele apenas descreveu o que parecia algo grande como uma montanha que pegava fogo e caía no mar, poluindo e destruindo 1/3 da vida marinha. E eu acho que esse mar é o Mediterrâneo. Agora, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, a igreja nunca mais é vista durante todos esses 7 anos. Isso é bem relevante. É um argumento fundamental para o arrebatamento pré-tribulação. A igreja não aparece em qualquer momento ou lugar em tudo isso aqui. Há detalhes incríveis no livro do Apocalipse. A igreja não é mencionada. A igreja não é citada em canto algum, exceto onde estamos lendo agora, pois a igreja estará no céu. Em outras palavras, antes da tribulação, a igreja está no céu, representada pelos 24 anciãos. Você verá isso na leitura que faremos agora de Apocalipse capítulo 4, versículo 2. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe. Então temos uma bela descrição de Cristo aqui, e no versículo 4 diz: E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. No livro de Coríntios e em outros lugares, é dito que a igreja recebe coroas prometidas, que conforme superamos as provações, somos merecedores de 5 coroas prometidas aos cristãos vencedores. Por isso cremos que os 24 anciãos são representantes da igreja junto ao trono de Deus. Aí você me pergunta, como você sabe que eles são a igreja? Se você ler, os encontrará se regozijando por estarem redimidos. Vamos mais para frente, no 5, versículo 8. É dito: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então esses 24 anciãos ao redor do trono cantaram um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes,
e reinaremos sobre a terra. Temos uma grande passagem das Escrituras aqui. Ao redor do trono, vemos os 24 anciãos assentados. Os 24 dizendo que foram comprados por Deus de toda tribo, língua e nação mediante seu sangue. Por isso acho que eles representam mais que 24 pessoas, pois 24 pessoas não podem abranger todas as tribos, línguas e nações. Há milhares de línguas na Terra, e ao longo da história houve centenas e centenas de nações. Portanto, eles são representantes. E é dito que havia um grande número no céu para louvar e adorar a Deus. Está no versículo 11. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Que cena magnífica! Esses 24 anciãos falam em nome de milhões que estão ao redor do trono dizendo que foram comprados por Deus de toda tribo, língua e nação mediante seu sangue. O que temos aqui agora é esses 24 anciãos junto a milhões de milhões louvando a Deus no céu antes que qualquer tribulação ocorra, antes que qualquer um dos julgamentos venha, pois a questão é que esse livro, conforme vemos aqui, está com 7 selos. E nesse livro se encontra o juízo divino sobre a terra. Esse é o dia do Senhor, que se revela através do livro de 7 selos. O livro ainda não foi aberto, os juízos ainda não foram executados, e todos os santos estão no céu se regozijando ao redor do trono por terem sido comprados. Perceba que isso é um argumento muito mais poderoso em favor do pré-tribulacionismo do que um único versículo das Escrituras. Conforme apontei na primeira parte desta série, quando Cristo veio pela primeira vez para morrer, havia uma rápida passagem da Escritura que sugeria que ele sofreria e morreria. É dito no Salmo 22 que o puseram no pó da morte. E o livro de Jonas mostra um símbolo de Cristo entrando no coração da terra por 3 dias e 3 noites, isto é, a ressurreição. Mas não havia uma única passagem nas Escrituras que dissesse: certo, judeus, quando o Messias vier, vocês irão crucificá-lo, ele será sepultado, ressuscitará ao 3º dia e a igreja será fundada. Não existe tal passagem nas Escrituras. Não há uma passagem nas Escrituras que diga que, antes de tudo, Cristo arrebatará a igreja, que em seguida os cristãos ficarão no céu durante os 7 anos da tribulação, que Cristo voltará para julgar os pagãos na terra, que haverá um reinado de 1000 anos, seguido da destruição da terra, vindo depois novos céus e nova terra. As Escrituras nunca procedem assim, de modo que nem pré, nem pós, nem mid, nem arrebatamento parcial, nem pré-ira. Enfim, nenhuma dessas posições possui uma única passagem que com clareza ilustre sua ideia. Portanto, acho que esse é o argumento mais poderoso que você pode ter. Os santos no céu, antes que a tribulação ocorra. Tudo bem? Veremos mais no próximo vídeo.